Bom dia, gente! Nossa aula de hoje será sobre linguagem algébrica, tá? E alguns cálculos com expressões algébricas. Com que objetivo? Que a gente consiga reconhecer a linguagem matemática e perceber que ela não se restringe a números, tá? E consigamos realizar os cálculos com as expressões. Então, vamos começar. Então, vamos lá. O que é a linguagem algébrica? Ela trata da variável e incógnita, tá? Então, vamos ver essa tirinha aqui. O X da questão. Aqui é o quanto essa esfera realmente pode absorver energia. Lendo essa tirinha, o que significa a fala do cientista? E aí, o que vocês acham que significa? Nós podemos ver que ele está falando sobre a solução de um problema, certo? Ou seja, algo desconhecido que na linguagem algébrica nós chamamos de uma variável. Então, o X da questão é o desconhecido. Dando continuidade, vamos aos conceitos, tá? Estamos entrando na álgebra, que é a parte da matemática que estuda os sistemas numéricos e as operações que atuam nesses sistemas, utilizando símbolos e variáveis, aplicando as propriedades respectivas, tá? E como isso pode ser afetado por esse símbolo e por essas variáveis e as propriedades. Então, olha aqui um exemplo. Determine o perímetro de um triângulo, cujos lados medem x, 2x e 3x. Como nós faríamos isso? Levaríamos o conceito de perímetro, que é a soma de todos os lados. Então, eu tenho os 3 lados aqui do triângulo. E iríamos somar x mais 2x mais 3x, logo, o perímetro seria 6x. Ok? Exemplo 2. Numa empresa de ferragens, o controle de venda de produtos e o cálculo que apresenta o valor a ser pago pelo cliente são gerenciados por uma expressão algébrica também. Ou seja, eu posso representar a minha expressão algébrica aqui. Então, isso quer dizer que se a pessoa comprar os 3 parafusos aqui indicados nessa figura, nós podemos dizer que a pessoa vai pagar, vou colocar aqui o pezinho como símbolo de que ela vai pagar o quê? 0,8x mais 0,75y mais 1,2z. O que isso quer dizer? Que vai depender de quantos parafusos de cada tipo ela comprar. O valor que ela vai pagar vai depender de cada parafuso que ela comprar. Certo? Está escrito aqui a expressão que representa o valor a ser pago. Mas para que a gente possa realizar os cálculos, é necessário que a gente conheça os elementos, tá? Algébricos. Então, vamos começar pelo principal, o chamado termo algébrico, tá? Ele é um número ou variável, tá? Ou o produto de vários números ou variáveis separados pelo sinal de mais e de menos, numa expressão. Exemplo, 1 menos 5, 12, só números. Isso também é chamado de termo algébrico. X menos 2x, 3x ao cubo, também é chamado de termo algébrico. Mas todo termo algébrico, tá? Ele é composto de um número, o produto de um número com uma variável. Então, o número, a parte numérica é chamada de coeficiente. E a parte que tem a letra, as letras, tá? É chamada de parte literal. Então,
eu tenho o meu termo algébrico, que é o produto do coeficiente com a parte literal. Ok? Termo independente é um número que não vem acrescido da variável. Exemplo, 1 menos 5, 12, 30, 1 milhão. Então, já está dizendo que ele é um termo independente, porque ele não depende do valor da variável para sabermos quem ele é. Por exemplo, se eu digo x, eu não sei, eu sei que é 1x, eu não sei dizer o valor exato, certo? Mas quando eu falo 1, eu sei qual é esse número. Então, ele é um termo algébrico independente. Ele não depende da variável para saber quem é este número. Quando nós falamos em termos algébricos, gente, nós estamos falando em números. É um número. X é um número. 2x é um número, tá? Um número só. Aí agora nós vamos falar já conhecendo esses termos, nós vamos falar da adição e subtração de termos algébricos. Então, para que a gente consiga fazer a adição e subtração dos termos, é necessário que estes sejam semelhantes. Então, o que é um termo semelhante? De uma maneira bem simples, eu vou dizer para vocês que termo semelhante são aqueles... Deixa eu só ajeitar um pouquinho essa caneta aqui rapidinho, que está muito grossa. Então, o que é termo semelhante? São, tá? Aqueles números são aqueles termos que possuem a mesma parte literal, certo? Ou seja, as mesmas variáveis com o mesmo expoente. Com o mesmo expoente. Certo? Então, vamos analisar. Se eu tenho 2x mais x, eu posso somar, porque, ó, mesma variável e tem o mesmo expoente. Se eu tenho 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, mesma variável com mesmo expoente. Então, eu posso fazer essa operação, tanto de soma quanto de subtração. Como é que eu faço? Eu somo os coeficientes, que é a parte numérica, somo ou subtraio, e repito a variável, ou seja, 2 mais 1, ó, 2 mais 1, certo? Vezes o x, ou seja, 3x. Aqui, 3 menos 2, repete a variável, logo eu vou ter 1x ao quadrado. Na multiplicação de termos algébricos, nós trabalhamos a propriedade da potência. Então, produto de potência de mesma base. Então, olha só, eu vou multiplicar n vezes n, eu vou repetir a base e vou somar o expoente. 1 mais 1, 1 mais 1, logo vai me dar n ao quadrado. Vou repetir, vou multiplicar os coeficientes, então eu vou ter 2 vezes 3 vezes x, tá? Aí, ó, x vezes x
ao quadrado. Então, resolvendo isso, 2 vezes 3 vai me dar 6. E aqui, ó, esse produto, x, repete a base, somos expoente. 1 mais 2, 3. Certo? Ah, tia, e quando for fração? Não muda, tá, gente? Não vai mudar a maneira de resolver a multiplicação. Você vai pegar 2/5 vezes 1/3 vezes x ao cubo. Vou fazer esse produto, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Nas variáveis, você vai pegar, repete a base e somos expoente. 1 mais 3, 4. E vamos às nossas questões. Então, eu tenho a questão 1 da página 60, né? Que diz o seguinte. Aqui na teoria, nós mostramos como apresentar a propriedade do produto de potência de mesma base, certo? Analogamente, mostra que podemos representar outras propriedades da potenciação. O que quer dizer analogamente? Quer dizer da mesma maneira que nós fizemos, ou seja, de forma generalizada. Então, nós temos, nós fizemos aqui a elevado a n vezes a elevado a m igual a n mais m, certo? Ok? Outra propriedade que pode ser demonstrada aqui é a propriedade da divisão de potência de mesma base. Então, nós temos a elevado a n dividido por a elevado a m. A propriedade diz o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. Outra propriedade envolvida é a potência de potência. Então, eu tenho o quê? A ao quadrado elevado ao cubo. Certo? Então, o que é que eu faço? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3. Logo, vou ter a sexta. Ok? Na questão 3 da página 60, nós temos a seguinte situação. Para realizar uma viagem, uma pessoa iniciou o trajeto com X quilômetros. Em seguida, percorreu um trajeto de 5 quilômetros maior, tá? Que é o primeiro, e finalizou esse percurso com um trajeto com o quádruplo do comprimento do primeiro. Com base nesses elementos, responda. Qual é o comprimento de cada um dos trajetos, tomando o primeiro dele como referência? Então, vamos lá. O primeiro, nós vamos chamar eles de X, certo? O segundo diz que ele é 5 quilômetros maior que o primeiro. Então, o segundo vai ser o primeiro mais 5 quilômetros, certo? E o terceiro, ele tem o quádruplo do comprimento do primeiro, ou seja, 4x. Na letra B, ele pede que a gente faça o quê? Que a gente some, tá? Os 3 trajetos. Então, como nós vamos fazer isso? X mais 5 mais 4x. Ó, primeiro trajeto, segundo trajeto, terceiro trajeto. Vai ser igual. O que eu faço aqui? Eu vou somar os termos semelhantes, ou seja, quem tem a semelhança aqui? Os termos que têm a variável x. Então, primeiro eu vou fazer x mais 4x mais 5. Isso aqui dá 6x mais 5. Pronto. Então, eu tenho 6x mais 5, que é a soma dos 3 trajetos. Feito isso, ele diz o seguinte:
Se D é igual à soma desses 3 trajetos, podemos afirmar que D é igual a 36 km quando X é igual a 5. Ah, então vou trazer para lá o tamanho dos 3 trajetos, né? 6x mais 5. Ele disse o seguinte, que D, essa distância do D é 36 quilômetros. Se x for igual a 5, ó. Se eu substituir aqui, eu vou ter 6 vezes 5 mais 5. 6 vezes 5, 30. 30 mais 5 igual a 35. Então, é o que ele está falando? Não. Tá? Não é. Tá? Ok? Letra D. Ele quer que a gente faça um esboço numa folha de papel, tá? Usando a referência de x igual a 1 quilômetro e que 1 quilômetro pode ser representado como 1 centímetro na folha. Então, nós faríamos o quê? Se x é 1 quilômetro, então vamos supor que eu tenha uma distância daqui para cá. A outra era x mais 5, então 1 mais 5, 6 centímetros, certo? E depois eu tenho 4 centímetros, porque o outro, então aqui é x, aqui é x mais 5 e aqui é 4x, ok? A próxima questão é a questão 6 da página 61. Ele diz o seguinte, observando a imagem e sabendo que o perímetro do quadrado que está destacado na figura é igual a 20K. Esse aqui, ó, perímetro, tá, desse quadrado é igual a 20K. Determine a expressão que representa o perímetro da outra figura que está representada na malha quadriculada, certo? Então, ele quer o perímetro desta outra figura aqui, ok? Então, se aqui é 20K, olha só como a gente vai fazer. Eu vou pegar 20K e contar quantos quadradinhos. Então, eu tenho que na primeira eu tenho 20K, tá? Sobre 16 quadradinhos. Logo, simplificando isso, eu tenho 5K sobre 4, ok? Pronto. Feito isso, nós vamos contar a quantidade de quadradinhos dessa outra figura. Então, ó, se eu pegar até aqui assim, ó, deu 16, certo? Aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ó, mais outra aqui, ó, deu 16, certo? Ó, 16, 16, aí, ó, 17, 16 com 16, 32. Não é isso? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok? Ah, mas olha só. Se eu puxar esses 4 para cá, formou outra coisa aqui, ó. Tá vendo? Outro quadradinho desse. E vai sobrar só 2 aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Para saber o perímetro dessa região azul, tá? Eu vou contar quantos ladinhos tem. Então, se eu pegar aqui, ó, dá 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ladinhos do quadrado, certo? Então, por causa desses aqui, me deu 32. Então, eu vou pegar 32 e multiplicar por esse valor, porque eu tenho os quadradinhos aqui dentro, certo? Então, 5K sobre 4.
multiplicando, ó, 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, e 1, 16. K sobre 4. 16 dividido para 4 dá 4. Baixo 0 e coloco o K. Pronto. 40K é o perímetro da nova figura, certo? Ok? E para finalizar o nosso exercíciozinho, nós temos a questão 7, tá? Da página 61, que pede para elaborar uma situação problema em que a figura da atividade anterior possa ser usada, tá? Então, como eu faria para colocar essa situação problema? Calcule a área a área da figura, tá? De lado 4, na malha quadriculada, tá? Ou indique o perímetro maior e o menor. Então, são situações, problemas que podem ser trabalhados com relação a essa malha quadriculada. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.